Fala pessoal, tudo bem com vocês? Venceu quem competiu. O São Paulo segue instável na temporada e perdeu a sua invencibilidade, já durava 15 jogos. Teve lance polêmico e a gente vai falar muito sobre esse jogo lá no Newton Santos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! E vem uma sequência difícil para o São Paulo daqui para frente, tem muitos jogadores no departamento médico, tudo isso a gente entende. Agora, eu tenho dito que o São Paulo, ele para mim, é cada vez mais indecifrável. É um time que não me passa confiança. Ele mostra uma irregularidade, às vezes de um jogo para outro e muitas vezes dentro da própria partida. Quando você acha que o São Paulo vai ter uma constância depois de um primeiro tempo muito bom, muitas vezes saindo na frente, ele cede um empate na segunda etapa. Quando ele muitas vezes não consegue controlar o adversário no primeiro tempo, você acha que ele vai reagir no segundo, isso dura alguns minutos, daqui a pouco ele volta a recuar, não compete, tem uma falta de ímpeto, aí vem as trocas que normalmente não funcionam e o Rogério está tendo dificuldades também, obviamente por conta das lesões, por uma dificuldade de elenco e algumas falências técnicas. Tem jogadores no São Paulo que caíram muito de rendimento, como por exemplo o Luciano. O Luciano parou de jogar, o Rigoni nem se fala, né? Não apareceu nessa temporada. Aliás, desde que Hernan Crespo foi embora, parece que ele desaprendeu a jogar também. O Luan que é um jogador que ficou muito tempo lesionado, mas que também não consegue ter sequência. Nem estava em campo hoje, mas é só para a gente dar um exemplo, né, de jogadores que não conseguem mais corresponder. O Miranda, que vinha sendo titular, hoje ficou no banco de reservas e o técnico Rogério Ceni tirou inclusive o Gabriel Neves, que vinha sendo titular, para tentar talvez um meio de campo mais móvel, com o Rodrigo Nestor, o Igor Gomes e o Patrick. E o Igor Gomes, que tem sido, para mim, um jogador importante nessa meia cancha, nessa ligação do meio com o ataque, até jogou bem dentro da sua atribuição, mas o Rodrigo Nestor foi um ponto negativo, assim. Ele não esteve bem nem defendendo, nem oferecendo algo para a armação do time. São Paulo é um time com muitas dificuldades de chegar ao gol adversário. No primeiro tempo, o Botafogo tinha 7 finalizações contra apenas uma do tricolor paulista e, claro, enfrentava um adversário numa situação completamente adversa. O Botafogo jogou um jogo de Copa do Mundo, porque a semana foi muito turbulenta, você sabe, né? Teve invasão ou invasão. Muitas vezes não é uma invasão, a gente trata como invasão, mas é um convite, é uma liberação, é algo acordado, né? Para que algumas figuras, né, de torcidas organizadas ingressassem no centro de treinamentos, quando os jogadores nem estavam lá treinando, então pegaram jogadores no departamento médico com ameaça, depois intimidaram o técnico Luiz Castro, que estava realmente muito pressionado, precisava de uma vitória. Eram 5 jogos sem vencer, entre esses jogos 4 derrotas, então realmente o Botafogo estava muito pressionado, depois de um começo de brasileiro muito bom. E vocês sabem, né? O Botafogo está vivendo um novo momento, né? Tem um alto investimento, existe uma grande expectativa, é o time que estava na Série B, então tudo isso permeava, né, o estádio Newton Santos e a gente sabia que seria muito difícil do São Paulo conseguir pontuar nesse jogo. Porém, o São Paulo estava disputando, inclusive, poder chegar na terceira colocação. Se vencesse, passaria o Inter nos critérios, só para se ter uma ideia. Mas não foi o que aconteceu. E com isso, o São Paulo acabou terminando a rodada em 5º lugar com 18 pontos. Ainda está se mantendo ali na frente, está próximo do G4 e tudo mais, né? O próprio Atlético Paranaense, que é o 4º, também tem 18 pontos. Então, se vencesse, né, o São Paulo iria a 21, iria igualar o Inter no número de vitórias, mas fatalmente passaria no saldo, né? Porque o São Paulo tem 4, o Inter tem 5. Então o São Paulo acabaria passando o Internacional. Não foi o caso. E agora vem uma sequência difícil contra o Palmeiras, né? Esse Palmeiras aí que atropelou o Atlético Goianiense em minutos no primeiro tempo, que tem um time muito consistente, em que os dois decidiram o Paulista e foi uma das pouquíssimas derrotas dessa era Abel Ferreira, né, nos últimos tempos. Aquele 3-0 no Morumbi e na sequência um 4-0 dando o título paulista para o Alviverde. Difícil para o São Paulo, e depois tem a Católica pela Sul-Americana
e depois tem mais Campeonato Brasileiro. A partir de agora vai ser complicado para o São Paulo. Mas enfim, vamos falar do jogo, né? Dessa escalação que o Rogério Ceni colocou em campo, né? O Jandrei no gol, aí os 3 zagueiros, que ele optou por mais uma mudança de esquema, né? O Diego, o Arboleda e o Léo. O Rafinha na direita, depois entrou o Igor Vinícius, na esquerda o Wellington. Teve muitas dificuldades no jogo. E esse meio-campo móvel, como eu disse, com o Nestor, o Patrick e o Igor Gomes. E aí na frente o Luciano e o Caleri. O Caleri é um cara que tenta, se esforça, briga, talvez o melhor jogador do time, mas o Luciano realmente não consegue contribuir. Tem alguma coisa acontecendo com esse jogador. Tem um indicativo, né, um atenuante, digamos assim, nesse jogo, que foi um pênalti escandaloso sofrido pelo Caleri, não marcado pelo Wilton Pereira Sampaio e muito menos analisado pelo VAR. Eu sei que há uma reação de uma ação em que o Caleri provoca o Saravia, lateral direito do Botafogo, mas depois há uma agressão, sem bola, fora da bola. E por mais que há uma provocação ali e que a ação do Saravia seja um revide, o revide é completamente desproporcional. É uma agressão dentro da área com a bola rolando, mesmo que seja fora da bola, é pênalti, tem que marcar o pênalti. Então tem um pênalti para o São Paulo que não foi marcado no primeiro tempo. E depois, aí tem o gol do Kaique no segundo tempo, primeiro gol dele como profissional, que determina a vitória do Fogão. O Botafogo também entrou com 3 zagueiros, né? O Luiz Castro fez algumas mudanças, né? Tirou alguns jogadores, promoveu a entrada de outros, o Patrick de Paulo, o próprio Saraiva no lugar do Daniel Borges. O Daniel Borges entra no segundo tempo, um núcleo ali de 3 zagueiros com o Joel Carli, que estava de volta, né? E jogou muito, foi... um cara muito líder, né? Tem uma história com o Botafogo, né? Junto com o Canu e o Cuesta. Como eu disse, o Saravia na direita, aí o Patrick de Paulo, o Kaique e o Piazon no meio, o Hugo na esquerda e o Vinícius Lopes e o Erisson. Depois entrou o Matheus Nascimento, entrou o Chay, entrou o Barreto. Essa foi a formatação do técnico Luiz Castro para essa vitória, uma vitória que né, tranquiliza um pouco o Botafogo. O Botafogo estava numa situação mais complicada, hoje é 14º com 15 pontos, subiu 3 posições, né? Tá tudo muito embolado, gente. O Atlético Goianiense, que é o primeiro da zona, tem 13, o Botafogo tem só 2 acima, só para vocês terem uma ideia. Por outro lado, ele tá a 3 pontos do G6, ou até do G4, né? Porque o Atlético Paranaense tem 18 também. Para vocês terem uma ideia. Do próprio São Paulo, né? O Botafogo tá 3 pontinhos do próprio São Paulo, que acabou perdendo esse jogo. Olha só, gente, são 8 jogadores no DM do Tricolor. Gabriel Sara, que não volta tão cedo, Nicão, Thales Costa, o Alisson, o Luan, o Andrés Colorado, e aí os garotos Moreira e Caio. Caio também com uma lesão grave de 6 a 9 meses. Complicado. E por conta dessa dificuldade de elenco, e talvez não só por isso, tá? Mas também por isso, e por algumas deficiências técnicas de alguns jogadores, deficiências individuais, o São Paulo me parece um time que a gente não sabe para onde vai. Não consigo determinar para onde vai o São Paulo. Talvez na Sul-Americana, que é um título de mata-mata, que daqui a pouco pode, obviamente, avançar, né? Enfim, pela história do São Paulo, pela camisa, porque mata-mata as coisas se equilibram, porque o nível é um pouco mais abaixo. E no Campeonato Brasileiro eu ainda não consigo saber onde o São Paulo vai. Hoje eu diria que ele brigaria por um G6, né? Podendo brigar por um G4, dependendo do que acontecer. Não vejo para título, muito menos brigar por rebaixamento, e acho que até nem meio de tabela. Acho que o São Paulo tem condições de brigar um pouco mais acima. Mas é claro que talvez uma janela aí possa favorecer com algumas peças de reposição e o time se tornar um pouquinho mais consistente. Por enquanto, ele segue não me passando confiança, não sei para vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!